Boa tarde, pessoal. Vocês estão todos me ouvindo? Sim, professor. Beleza. Eu é que não estou ouvindo vocês. Espera aí. Quer dizer, eu não estou ouvindo uma outra coisa aqui. Bom, então, falta eu projetar aqui a tela, né? Pronto, tá, agora tá tudo certo, né? Continuam me ouvindo bem aí, né? Sim, professor. Bom, então, vamos passar aqui logo para as listas. Eu tô achando tem alguma coisa estranha aqui nesse negócio. Só me dê um instante aqui pra eu ver se ajeito uma coisa. Eu não estou ouvindo. Sei. Bom, enfim. Tá, vamos lá. Então, questões aí. Podem colocar no chat as questões aí que vocês querem tirar dúvida. Alguma do capítulo 5? Professor, tem como o Diga aí. senhor fazer até a 246 do capítulo 10? TA 246. Professor, tem um Oi. pessoal tentando entrar e ainda não conseguiu. Bom, mas para mim não apareceu nenhuma solicitação, não. Deixa eu colocar o link de volta, o link novamente lá, porque agora apareceu. Ou então, vamos, vamos, Ixi, por que esse negócio tá assim? Ai, meu Deus. E agora? Um instante. Pronto. Bom, então, peraí, deixa eu ajeitar aqui. É porque eu acabei mexendo numa configuração aqui que eu acho que tem algumas coisas aqui meio que ficaram zoadas agora. O que foi? Resolvendo as assuntos. Agora deixa eu ajeitar aqui também. Só um instante mesmo. Configuração mexeu do lugar. Acho que agora está bem aqui. Pronto. Então, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Acho que vai ser. Tá, então antes de eu passar para a questão 246 aí, deixa eu comentar logo uma coisa com relação à prova, que vocês estão perguntando muito aí.
A prova vai começar amanhã às 8 horas da manhã e vai até às 10, certo? Até às 10 da noite, né, no caso. Claro, né? Se fosse de 8 da manhã até 10 da manhã, para a prova que eu estou imaginando, seria pouco tempo. E mais aqui. Sim, a prova vai ser enviada em 2 formulários do Google Forms, certo? Em um formulário, a gente vai ter aí pelo menos 10 questões de marcar de múltipla escolha, valendo 4 pontos. E um outro formulário com pelo menos 5 questões, em que vocês vão ter acesso ao enunciado das questões e o devido espaço para você anexar um arquivo com as fotos da resolução daquele exercício. Beleza? E aí, para esse formulário, eu sugiro que vocês primeiro respondam toda a prova, para depois vocês anexarem, abrirem o formulário de novo, anexarem as respostas e enviar, certo? Durante das 8 até as 22 horas, vocês podem abrir o formulário a hora que você quiser. Agora, na hora de mandar, de enviar a resposta, aí você só vai fazer isso uma vez. Tá certo? Então, por isso que, ó, entre, abra o formulário, veja as questões, resolva e tal, deixe tudo certinho, bonitinho. Aí, na hora que você for enviar as respostas, aí você entra no formulário de novo, anexa cada resposta na sua devida questão, certo? E envia. No outro formulário com as questões de marcar, não vai ter isso, né? Você vai abrir o formulário, você vai ver as respostas e tal, e marcando quais são as alternativas e enviar, certo? Se quiser anotar primeiro quais são as alternativas e tal, e depois marcar tudo e enviar, você faz, não sei. Aí é vocês que sabem, certo? O total de questões, como eu falei, serão pelo menos 10 de múltipla escolha e pelo menos 5 questões discursivas. Tá certo? Pelo menos. Então, no mínimo, vai ter 15 questões. Sendo 10 de marcar, né? Pelo menos. Ok? Porque como a gente tem 5 capítulos de livro aí para tratar, eu vou colocar pelo menos 2 questões de marcar, né? De cada capítulo e pelo menos uma questão discursiva de cada capítulo. Essa é a ideia. Beleza, Paloma? Os demais aí. Isabel, Ailton, Ana, Iris, João. Cada K é uma lágrima. Que exagero. Esse povo que mais chora é os que tiram as melhores notas. Que mais aqui? Eu acho que já respondi sua pergunta, né, Iris? Vocês estão me ouvindo aí ainda, né? Tá tudo certo? O Tá áudio tudo tá, certo sim, professor. o áudio tá ok, igual nos outros dias. É porque eu também acabei mexendo na Tá. configuração do áudio sem querer aqui. Eu não sei se a qualidade tá a mesma. Bom, mas então, Não estou entendendo. eu é que não estou entendendo porque é que você está querendo me perturbando aqui já. Bom, então, vamos lá. TA 246. Hoje eu também preciso terminar a aula às 2h30, viu? Porque eu vou ter uma reunião exatamente nesse horário. Então, TA 246. Qual das alternativas aqui é a correta? Então, veja só. Ele está dizendo que a função sai do conjunto 1, 2, 3 e chega no conjunto 1, 2, 3. Beleza? Então, o que acontece? Ó? Ele está dizendo também que a equação f de x igual a x, ela só tem solução se x é igual a 1 ou x é igual a 2. Certo? Tranquilo?
Ou seja, eu tenho que f de 1 é igual a 1 e f de 2 é igual a 2. Então, portanto, ó, quem é f de 3? F de 3? Não sei. Eu só sei que f de 3 não é 3. Concordam? Sim, professor. Pronto. Então, vamos lá. Diga. Eu tinha ficado em dúvida justamente por isso, porque eu não sabia qual era o elemento que o 3 se conectava. Eu estava meio confuso em como fazer a composta dessa função. Isso. Então, o que é que acontece? Ó, vamos lá. Eu quero fazer f de f de x. Aí você vai ter que analisar, né? Primeiro, quem é f de 1? F de f de 1 vai ser igual a f de 1, concorda? Por quê? Porque f de 1 é igual a 1. Porque f de 1 é igual a 1, certo? E de quebra, f de 1 igual a 1 também aqui. Mas o importante é que f de 1 é igual a 1, beleza? Quem que é f de 2? Vai ser igual a f de 2 porque f de 2 é 2. E aí eu ainda escrevo isso aqui também. Beleza? Agora, para o f de 3, a gente tem dois casos, né? Porque eu tenho que f de 3 é igual a 1 ou f de 3 é igual a 2, já que ele não é 3 e tem que ser 1, 2 ou 3, né? Beleza? Certo. Daí o que acontece, ó? Caso 1. Primeiro caso. Se f de 3 for igual a 1, então quem que é f de 3? F de 3 vai ser igual a f de 1, concordam? Sim. E quem que é f de 1? É 1. 1. Beleza? Que é igual ao quê? Ao nosso f de 3, que eu estou nesse caso aqui. Tá certo? Então, veja aqui. F de 3 deu igual a f de 3. Beleza? Caso 2. Caso 2. F de 3 é igual a 2. Então, f de 3 vai ser igual a f de 2, que é igual a 2, porque f de 2 é igual a 2. Mas, no nosso caso aqui, f de 2 é igual a f de 3. Então, novamente, ó, f de 3 deu igual a f de 3. Então, note o seguinte, ó, f de 1 igual a f de 1, f de f2 deu igual a f de 2, e f de 3 deu igual a f de 3, tanto no caso em que f de 3 é igual a 1, como no caso em que f de 3 é igual a 2, concordam? Então, é possível concluir aqui que f de x é igual a f de x, qualquer que seja o x, sim ou não? Sim, professor. Agora eu entendi. Então, a alternativa correta aqui é a letra B, beleza? Certo. Professor, uma Diga. outra questão que eu fiquei em dúvida dessa lista de função composta é até a 254. TA 254. Deixa eu marcar nessa questão aqui qual é a alternativa correta aqui, só para eu já saber que foi feito aqui. A TA 254. Essa aqui. Sim, essa mesmo. Pronto, então, vamos lá. Deixa eu fazer um ajuste aqui para poder ficar apenas a questão, né? Pronto. Bom, então, nessa questão, ela lembra um pouco a questão anterior, né? G de ABC chega em ABC, e ela é uma função tal que G de A igual a B e G de B igual a A, né? E o G de C, ele não fala nada, né? Sim ou não? Então, ó, eu vou fazer um desenho aqui, colocando o diagrama de Venn para esse exercício. Então, tem aqui A, B e C, A, B e C. Aí a minha função G, ela está fazendo o quê? Ela vai levar A
em B e B vai levar em A, certo? Sim ou não? Sim, professor. Então, o problema agora é o C. Então, ó, vejam só a letra A. Ele está dizendo, ó, a equação g de x igual a x tem solução se e somente se ela for injetiva, certo? Então, a gente tem duas coisas, ó. Se g de x igual a x tem solução, então ela é injetiva. Se ela é injetiva, então g de x igual a x tem solução. Então, vamos ver primeiro, ó. Se g de x igual a x tem solução, então, G de C tem que ser igual a C, né? Porque o G de A é B e o G de B é A, certo? Então, só restou o quê? Se G de x igual a x tem uma solução, x tem que ser igual a C, tá certo? Sim ou não? Certo. E se G de C é igual a C, essa função que está aqui, ela é uma função o quê? Bijetiva, né? Inclusive. Sim. Bom, aí se ela é bijetiva, ela é injetora, concorda? Então, isso é verdade, né? Se g de x igual a x tem solução, então é verdade que g é injetiva. Por outro lado, se g for injetiva, a equação g de x igual a x tem solução? Vamos ver, ó. Se g de x for injetiva, o c vai ter que ser elevado onde? Note que g de c não pode ser igual a A, senão ela não é injetiva, né? G de C não pode ser igual a B, senão ela também não seria injetiva. Então só resta o quê? Se ela é injetiva, então G de C tem que ser igual a C de qualquer forma. Concorda? E se G de C é Certo. igual a C, então essa equação aqui, ela tem uma solução. Então veja aqui. Ser verdade que essa equação tem solução e ser verdade que G é injetora são duas coisas que ocorrem simultaneamente, né? E lembre-se que isso aqui é um se somente se, né? Isso é um se somente se. Então, os dois lados têm que ter o mesmo valor lógico. Ou seja, isso daqui, se for verdade, isso também tem que ser e vice-versa. Tá certo? E no caso aí é, né? Se for verdade que G é injetora, então é verdade que G de x igual a x tem solução. Se for verdade que G de x igual a x tem solução, então é verdade também que G é injetora. Tá certo? Então, a alternativa aqui já é a letra A. Mas alguém poderia perguntar, professor, e por que não é a letra B? Porque ele está dizendo o seguinte, ó, G é injetora, mas não é sobrejetora. Não. Se fosse verdade que ela é injetiva, ela teria que ser isso aqui. E isso daqui é uma função sobrejetora, beleza? Então, se for verdade que ela é injetora, também é verdade que ela é sobrejetiva. Então, essa letra B é falsa, né? Ela não tem como ser injetora sem ser não tem como ser injetora sem ser sobrejetora. Beleza? A mesma coisa na letra C, diga. Mas por que, assim, na questão afirma g de x igual a x, sendo que no próprio comando da questão afirma g de a igual a b, ou seja, sendo dois valores diferentes e não iguais, como está Sim, proposto na alternativa. porque a solução da equação g de x igual a x vai ser justamente o C. Ah, tá, entendi. Compreendeu? Então, ó, letra na alternativa C aí, ó. Se G for sobrejetiva, ela não é injetiva. Isso é falso também, né? Porque para ela ser sobrejetiva, esse cara vai ter que pertencer à imagem, beleza? Mas ele não pode ser imagem de A, senão não seria função. Ele também não pode ser imagem de B, porque senão não seria função. Então ele tem que ser imagem de C. E se ele for imagem do C, a função automaticamente ela é injetiva. Então não tem como ela ser sobrejetiva sem ela ser injetiva. Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo, professor.
Pronto. E na letra D, se G não é sobrejetiva, então G de x é igual a x para todo x pertencente ao conjunto ABC. Por que que isso daí é falso? Se ela não for sobrejetiva, então G de C tem que ser igual a A ou tem que ser igual a B. Concorda? Se G de C for igual a A, se G de C for igual a A, o que vai dar G de C? G de C vai ser igual a G de A. E quem é G de A? B. Então, note que G de C não é igual a C. Como é o que teria que acontecer, né? Porque ele está dizendo, ó, se não for sobrejetiva, então G de x é igual a x para todo x no conjunto ABC. E isso é falso para o x igual a c, né? Concordam? Sim, professor. Pronto, então Concordo. beleza. Então essa questão morreu. Próxima. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. No chat o pessoal só sabe rir aqui e chorar, né, da prova. Professor, 260 na sequência aí, por favor. 260. Pronto, essa do ITA. Eita. Então, Professor, que lista é essa? a lista, capítulo 10 de questões de vestibular. Essa aqui, ó. Certo. Tá com ela aí? Sim. Pronto, então beleza. Então vamos lá. Questão TA 260. Questão do ITA, de 76. Sejam A e B conjuntos infinitos de números naturais. Se f de A em B e B e g de B em A são funções tais que f de g de x é igual a x para todo x em onde, rapaz? Ele não falou aqui? Ah, deve ser para todo x em A, né? Claro. Não, para todo x em B, né? Para todo x... em B, porque você faz g primeiro, né? Para todo x em B e g de f de x igual a x para todo x pertencente a A. Então, temos que... Note que o fato de que f de g de x é igual a x para todo x em B e g de f de x é igual a x para todo x pertencente a A, está dizendo que as funções f e g são uma a inversa da outra, né? Lembra da definição de inversa? O que é a inversa de uma função? É uma outra função em que essa composição dá justamente identidade, né? E essa daqui também? Sim ou não? Sim, Sim, professor. professor. E que, no caso, a gente chama, inclusive, a inversa de f a menos 1, né? Mas aqui ele não está dizendo isso, né? Mas ele está dizendo claramente que f e g são uma a inversa da outra. Tranquilo? Então, ó, veja só, se a função f ela tem uma função inversa e a g também, então as duas são objetivas, concordam? Porque lembra que uma função só tem inversa se ela for objetiva? Sim, professor. E se for objetiva, ela tanto é sobrejetiva quanto é injetiva, né? Então, sabendo dessas coisas, vamos avaliar aqui as opções. Inclusive, deixa eu ajeitar aqui, porque não está mostrando, né? Completamente a questão. Pronto. Então, prosseguindo aqui. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Cadê? Está melhor. Então, vamos lá. Letra A está dizendo, existe x0 em B, tal que f de y é igual a x0 para todo y pertencente a A. Isso daqui é falso por quê? Porque se f de y fosse igual a x0 para todo y que pertence a A, a função f seria constante, né? Sim ou não?
O que é uma função constante? É uma função que sempre dá o mesmo valor para todos os pontos do seu domínio, tá certo? Sim, tá E certo. aí, se ela fosse, se f de y fosse igual a x0 para todo y pertencente a A, ela nem injetiva ela seria, né? Quanto mais bijeção, né? Tá certo? A letra Ok. B está dizendo, existe a função inversa de f. Esse item é verdadeiro. Tanto é verdadeiro que a inversa da função f é a função g. Né? Já que f composta com g é identidade, g composta com f também é identidade, então a função g é a inversa da função f. Então a letra B é um item verdadeiro, né? E por que os outros itens também são falsos? Ó? Porque isso daqui está dizendo o quê? Ó, existem x0 e x1 em A, tais que x0 e x1 são diferentes, mas as imagens são iguais. Isso está dizendo o quê? Que f não é injetiva, né? Exatamente, é verdade. Então, morre também é falsa porque a nossa f é bijetiva. Existe A em B, tal que G de F de G de A é diferente de G de A. Misericórdia, não é nada isso. Isso também é falso, né? Por quê? A questão disse que G de F de X é igual a X qualquer que seja o X, concordam? Sim, professor. Então, se no lugar do X eu colocar G de A, o resultado vai ter que ser G de A, para qualquer que seja o A, concorda? Concordo. Então, é falso que existe A em B, tal que essas duas coisas sejam diferentes. Por isso que o item D é falso. E a letra E é falsa porque o B é verdadeiro, né? Nenhuma das respostas anteriores é a resposta B, né? Então, o item E também é falso. Tranquilo? Ok, beleza. Pronto. Mais questões aí. Lembre-se que tem as questões do livro também, né? Podem indicar do livro também. Professor, a Diga. TA 249, TA 249. Essa aqui. Deixa eu mostrar ela isso, inteira. Pronto, 249. ele diz que a resposta é a letra D. O livro está É, dizendo que a resposta é a D. D de dado. Certo. Em sendo a D, por que não pode ser a B? Essa é a minha dúvida. Dentre os gráficos abaixo, o que melhor se adapta a uma função bijetora com domínio R e contradomínio R é. Tá vendo? O segredo aqui é o fato dele estar dizendo que a função é bijetora. Se a função é bijetora, a letra B não é a alternativa correta, por quê? Porque os caras negativos aqui, ó, aparentemente, estão fora da imagem da função. E lembre-se que o contradomínio aqui é R. Então, ela tem que ser bijetiva de R em R. Concorda? Certo. Mas na letra D ele não está definido para esse número aí que é a assíntota, né, da função. Mas ele tá. É porque o pontinho aqui, ó, tá bem pequenininho. Tá Aí, definido. aí também é demais. Tá vendo? Ó, olha definido aqui, ó. Se não Ok. tivesse definida, ele colocaria, ó, também tá definido aqui, ó. Ele colocaria uma bolinha vazia, Aberto. Ok, entendi agora. certo? Certo, ok. Isso aí é problema da imagem, né? Mas assim, você pode por eliminação também acertar qual é a alternativa, né? Porque, por exemplo, ó, por que não é a letra A? A letra A, a ideia é que ela é sobrejetiva, só que ela não é injetiva, não é isso? Ela é uma injetora, exatamente. Isso, porque tem uma reta horizontal aqui, ó, que toca o gráfico em mais de um ponto. Então ela não é injetora. Beleza? Essa daqui ela não é uma função, Perfeito. certo? Essa outra aqui, ó,
O domínio dela não é o conjunto dos reais, porque os carinhas que estão aqui, ó, não tem uma imagem correspondente, né? Ela não está definida em R. E o domínio é o conjunto dos reais. Beleza? E a letra B não é porque os negativos não pertencem à imagem da função. Então fica apenas a letra D como alternativa, né? Concorda aí? Ok, beleza. Vamos lá, a próxima. A 319 do capítulo 10, professor? A300 né? A319, né? Página 192A. 192. Misericórdia. Espacei. 192. Aqui, 319. Pronto. Essa, né? Então, vamos ver aqui. Sejam as funções f de a e b definida por y igual a f de x, identidade em A, denotada por IA, de A em A e definida por E. Tarará. Tá, beleza. Prove que isso aqui é verdade e isso daqui é verdade. Essa questão ela é simples, é porque talvez como apareceu aqui a palavra prove, aí você já pensa, né? Poxa, Eu acho que foi isso. se é para provar, então eu não sei. Mas não é bem isso não, viu? Vamos lá, ó. Então, veja só. O que é f composta com i de A aplicado em um certo x? Não está aparecendo, não. Ah, é, verdade. Pronto, tá aqui. Ele quer provar o quê? Que isso daqui é igual a f, né? Para provar que duas funções são iguais, você tem que provar o quê? Que essa daqui aplicado em x tem que ser igual a essa daqui aplicado em x, né? Certo? Isso é o que significa provar que f é igual a essa composição aqui. Beleza? E por que isso é verdade? Aí vamos lá, ó, fazer a conta. Por definição, a composição é o quê? F de I de A aplicado em x. Sim ou não? Sim. Só que isso daqui é igual ao quê? O enunciado da questão me diz que I de A aplicado em x é igual a x. Então, note que ó, essa composição aqui aplicada em x é igual à própria f aplicada em x. Conclusão, isso daqui e isso daqui são iguais, beleza? A mesma coisa você vai fazer com outro. I de B composta com F, aí você vai aplicar num certo X. Certo? Onde X pertence ao conjunto A, né? Aí o que que acontece? Por definição, isso aqui vai ser I de B aplicado em F de X. F de X está onde? F de X pertence a B. Sim ou não? Já que a função F é de A em B, né? Aí se x pertence a A, f de x pertence a B. E o que a função I de B faz? Ela pega um elemento de B e transforma no próprio elemento de B, né? Sim ou não? É isso aqui, ó. IB de x é igual a x. Então, IB de f de x é igual ao quê? A f de x. Qual é a conclusão? Essa composição aqui é igual a esta função aqui. Tá certo? Certo. Compreendeu aí, né? Tranquilo? Outra questão aí. Vamos aproveitar essa aqui mesmo, ó. A320. As funções I de A e I de B do exercício anterior são iguais? O que é que vocês podem me dizer aí? A320, ó.
As funções do exemplo anterior são iguais? E aí? Alguém pode Se estar... A igual a B, sim. Exatamente. Esse é o ponto. Aí é o que eu vou dizer, ó. Alguém pode até pensar, né? Professor, mas IA de x é igual a x e IB de x também é x, certo? Então, I de A é igual a I de B. Né? Não parece lógico? Mas assim, O problema aqui é que os é o conjuntos A e B conjunto. podem não ser iguais, certo? E aí você pode ter um elemento de um conjunto que não pertence ao outro, e aí a igualdade não ser possível. Por exemplo, sei lá, você pega essa função aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o conjunto A, né? Aí eu poderia pegar um conjunto B assim. Aí o que que acontece? No 1 e no 2, as duas funções são iguais, mas no 3, a função I de A não está definida. Aí não tem como ser igual. O IA de 3 e o IB de 3 não vai dar a mesma coisa. O IB de 3 vai dar 3, mas o IA de 3, eu não posso nem dizer que é diferente de 3, porque na verdade IA de 3 nem existe, né? Tá certo? Compreendido? Vamos lá, Compreendido. digam, vamos lá, Sim, professor. acelerar. Diga aí outra questão. Professor, a TA 85. TA 85, isso é do capítulo 5? É, né? Assim, acho Ah, que sim, não. não sei decorar. TA 85 é do capítulo 10. TA 80? TA 85? Não, isso é do livro, né? É A85 que você quer, não? Não, mas é do livro lá, TA 85. Ah, tá, tá, Daquelas tá. últimas, Ah, não daquelas tá. últimas questões já do final. Ah, tá. Não é das que eu selecionei, né? Exatamente, é uma parte que eu estava. Ah, entendi. Então vamos lá. Porque essas questões estão lá na página 145, se eu não estou enganado. É lá no final, né? Lá É, no final. TA 85. Essa aqui. Exatamente. Pronto. Qual é a dúvida nela? Diga, como é que faz, né? Porque eu Então, fiz assim e não encontrei esse valor. Na verdade. então, ó, primeira coisa, nessa É questão porque ela é TA ela 84 e 85, é um enunciado só. isso. Ela tem a seguinte coisa, ó. Na TA 84 e na TA 85, você sabe que f de 2 é igual a 2 e f de p mais q é igual a f de p vezes f de q, certo? Vamos anotar isso aqui. F de 2 tem que ser igual a 2 e f de p mais q é igual a f de p, foda. F de p vezes f de q. Ai, ai. Certo? Aí ele quer saber quanto vale f de menos 2, não é isso? Na questão? Não, ele fez F de zero, né? Calculou F de zero, ok. Na 84. Tá, Aí então vamos fazer a 84. 84 também. Peraí, deixa eu fazer a Pois 84 é, também. exatamente. Essa é mais fácil. Aí quando chega na 85 é que complicou. Pronto, a 84. Que f de 0 é igual a 0, todo mundo compreende isso? Ou que f de 0 é igual, na verdade, a 1 aqui, né? F de zero igual a 1, exatamente. Todos entendem por que f de 0 vale 1? Sim. Ó, então tá, então beleza. Estão dizendo que sim. Não, entendi não. Vamos lá, f de 0.
Porque não é uma coisa tão óbvia assim também não, viu? Por que que f de 0 tem que ser igual a 1? Primeira coisa, ó. F de 0 é a mesma coisa que f de 0 mais 0, tá certo? F de 0 mais 0 vai ser igual a f de 0 vezes f de 0 por causa dessa condição aqui. Então, veja aqui. F de 0 sendo igual a f de 0 ao quadrado, resulta que f de 0 tem que ser igual a 0 ou f de 0 tem que ser igual a 1. Tranquilo? É como se eu tivesse... Eu fiz mais fácil assim. Eu fiz mais fácil assim. F, professor, Diga. perdão. Eu fiz assim, que f de 2, 2 é o quê? É 2 mais 0. Então, vai ser igual a f de 2 vezes f de 0. E aí, Certo. calculei f de 0. Pronto, eu fiz desse jeito que a Valdo fez também. Pode ser também. Porque- Pode ser também. Porque Mas aí esse jeito... evita... É porque desse jeito evita de f de 0 ser igual a 0. Desculpa aí ter interrompido. Isso. Isso. Entendido. Eu entendi. Mas esse jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo desse jeito por causa do seguinte, ó, quando a gente for falar de função exponencial, esse é um tópico que eu vou tratar, certo? Função exponencial, ó, ela é caracterizada por essa relação aqui. Beleza? É uma função não nula que satisfaz isso daqui. Só o fato dela satisfazer essa igualdade aqui já garante que f de 0 ou é 0 ou é 1. Agora, como f de 2 é igual a 2, então essa função ela é não nula, certo? E aí você pensa, tá, mas qual é o problema dela ser não nula? Qual é o problema de f de 2 ser igual a 2 e f de 0 não poder ser 0? Porque se f de 0 fosse igual a 0, aí você teria esse problema aqui, ó, que f de x é igual a f de x mais 0, que é igual a f de x vezes f de 0, e aí se fosse verdade que f de 0 vale 0, então a nossa função ela daria 0 em qualquer x. Conseguem ver isso? Sim. Sim. Então, ó, Então, eu fiz desse jeito só para poder comentar isso daqui. Ó. Por que que f de 0 não pode ser 0? F de 0 não é 0, porque senão ela daria 0 em qualquer x. Agora, claro, para resolver estritamente o exercício, aí sim, basta vocês fazerem do jeito que vocês já fizeram, né? F de 2 é igual a 2, mas f de 2 é igual a f de 2 mais 0, que é igual a f de 2 vezes f de 0, que vai dar, portanto, 2 vezes f de 0. E aí, se 2 vezes f de 0 é igual a 2, dividindo os dois lados por 2, você obtém f de 0 igual a 1. Tranquilo. Beleza? Ok. Cara 85. Pronto. A 85, aí vamos lá. 85. Pronto. Na 85, o que que vai acontecer? Aí vamos lá. A gente sabe que f de 0 vale 1, não é? Beleza? Isso. E f de 0 é igual a f de 2 mais menos 2. Sim ou não? Porque 0 é igual a 2 menos 2, né? E pela propriedade enunciada, isso daqui vai ser f de 2 vezes f de menos 2. Sim ou não? E f de 2 vale 2. Então, tenho 2 vezes f de menos 2 igual a 1. Conclusão, f de menos 2 é igual a meio. Por que que eu fiz assim, professor, e não deu certo? Eu quero entender. Eu fiz que... Com certeza não menos... fez assim. Alguma falha teve. Procura aí o que Perfeito. foi. Eu fiz que menos 2 é menos 2 mais 0. Ah, mas não, aí não vai bater, não. Mas deveria bater. Por que que não bateu? Essa é a minha dúvida.
Mas por que deveria Eu bater? encontrei uma identidade. Aí encontrei. Mas por que deveria bater? O que você obteria é f de menos 2 é igual a f de menos 2 mais zero, certo? Isso daria f de menos 2 vezes f de zero. Tranquilo? Isso. Só que Perfeito. aí f de menos 2 cancela com f de menos 2 e você não descobre nada a respeito dele. Pois é, encontrei identidade aí. Não, você encontra f de zero igual a 1, mas isso a gente já sabe. Agora o valor de f de 2 continua sem saber nessa conta. Concorda? Exatamente, fiquei enrolado aí. Ok, É. beleza. Tranquilo? Beleza, obrigado. Na verdade, é possível provar a seguinte coisa, ó. E nesse raciocínio que eu fiz aqui, ó, notem que se eu colocar aqui n mais menos n, na verdade botar um x aqui, né? F de x mais menos x, olha o que é que eu consigo descobrir aqui. Eu consigo descobrir que o f do menos x é igual a 1 sobre f de x. Olha aí. Ou seja, é a Perfeito. mesma coisa que f de x elevado a menos 1. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, ó, f de menos 2 vai ser igual a f de 2 elevado a menos 1. Como f de 2 é igual a 2, então isso vai dar 2 elevado a menos 1, que é igual a meio. Tranquilo? Beleza, obrigado. Pronto. Aí eu pergunto, se f de 30 é igual... Se f de 30 for igual a, sei lá, a 1000, f de menos 30 vai ser o quê? 1 milésimo, né? 1 sobre 1000. Beleza? Bom, enfim. Vamos lá, próxima questão. Reparem que a questão seguinte, questão 86, olha a 86 aí, ó. A 86 é do mesmo tipo, né? É, exatamente, é o mesmo raciocínio. Tranquilo? Tranquilo, professor. E a resposta aqui, eu até já deixei até marcada, porque eu fiz de outra vez. Ela vale 32, né? Verdade. Bom, e aí? Mais questões? Júlia, você nunca ia pensar isso o quê? Na qual questão? Não na questão anterior, mas eu entendi, só não pensaria. Ah, não, isso aí é Deu pra normal na entender? matemática. Isso vai Aham. ser uma coisa absolutamente normal na matemática para vocês durante o curso, certo? Até hoje eu me deparo com coisas que eu olho e digo assim, caramba, bicho, eu nunca pensaria nisso. É Por isso normal. que é legal. Professor, veja Não se 87 aí sintam na mal. sequência. 87 aqui na sequência. A 87, uma função f de x definida no conjunto dos números reais, sendo A um número real determinado, verifica as propriedades f de x igual a menos f de menos x e f de x mais a igual a f de x. Então, vamos lá. Ele quer dizer que isso daí, essas duas coisas aqui, são verdadeiras para todo x. Tranquilo? Sim ou não? Sim, professor. Então, ó, f de a mais x é a mesma coisa que f de x mais a, que pelo que ele falou, isso é igual a f de x. Não é? Isso. Só que f de x, ele também está dizendo que é igual a menos f de menos x. Sim ou não? Sim, professor.
Então, na verdade, o que a gente tem é f de a mais x igual a menos f de menos x, e não f de menos x, né? Até porque se fosse verdade que f de a mais x é igual a f de menos x, então f de menos x seria igual a menos f de x. Conclusão, f de menos x seria igual a zero para todo x. E f seria uma função nula. Tá certo? E aí é onde entra um ponto, ó. O exercício, ele não disse que a função f não é uma função nula. Concordam? Concordo. Mas por que que professor. ainda assim a letra A é falsa? Porque, como ele não falou se a função f é nula ou não, esse item só é verdadeiro se valer para qualquer função satisfazendo essas duas propriedades, incluindo as que não são nulas, né? Beleza? Então a letra A é falsa se a função não for nula. Compreenderam isso? A letra B. Sim. A letra B, por que é falso? Por que é falsa? Por causa do seguinte, ó. O que é que você sabe? F de x mais a é igual a f de x, para qualquer x. Se eu fizer x igual a zero, então eu sei que f de a é igual a f de zero, beleza? Sim ou não? Beleza. Sim, sim. Se fosse verdade que f de x é igual a f de a, aqui ele quer dizer, né, f de x igual a f de a para qualquer que seja o x, não é isso? Se isso fosse verdade, então a nossa função era absolutamente disso aqui, ó. Se isso aqui fosse verdade, a nossa função f seria constante. Sim ou não? Sim, professor. Não é? E aí eu não sei se a função é constante ou não. Não é? Então essa alternativa é falsa, porque Professor, existem... Diga. repita aí, por favor, não entendi, não. Essa alternativa ela é falsa porque se f de x fosse igual a para todo x, a função f seria constante. E essa é uma informação que você não tem. A f pode ser não constante. Querem um exemplo? F de x igual à função seno de x. A função seno de x, ela é uma função que tem essa propriedade aqui, ó. A gente vai estudar isso melhor quando eu estiver falando de funções trigonométricas. Beleza? Então, note que f de menos x é igual a menos f de x. Ou seja, f de x é igual a menos f de menos x, no caso da função seno, concorda? Sim. Além disso, ela não tem que satisfazer só essa propriedade, né? Ela tem que satisfazer essa daqui também, ó. F de x mais a igual a f de x. Ela também satisfaz isso, a função seno, porque basta você tomar a igual a, por exemplo, 2π. Certo? Seno de x mais 2π é igual ao seno de x. Tranquilo? Então, existe pelo menos uma função que não é constante, e tal que f de x é igual a menos f de menos x, e f de x mais a é igual a f de x. Tá certo? Então, a letra B não é verdadeira, porque senão a função f seria constante. A letra C. A letra C, vamos tentar pensar aqui. Qual seria o problema da letra C? Problema da letra C. Na letra C, se você fizer
Se você fizer se você fizer x igual a A na letra C, porque você tem assim, né? F de 2A menos x é igual a F é igual a menos F de menos x, né? Não é isso? Se no lugar do x você fizer x igual a A, então você teria que do lado de cá daria A, não é isso? E do lado de cá você teria menos F de menos A. E aí que não tem nenhum problema, isso? Poxa, eu pensei que ia dar certo isso aqui. Foi mal. Mas vamos pensar aqui então agora de novo. Ah, beleza. Então vamos lá. Se x for igual a A, eu tenho isso. Se x for igual a 3A, também não vai servir. Que droga. Substituindo 2A menos x nas duas funções, professor. Substituindo 2A menos x nas duas expressões. Peraí, 2x menos o quê? Meu raciocínio nesse problema era toda vez escrever as duas expressões dos dois lados, e aí se eu encontrasse igualdade, eu conseguiria que era verdadeiro. Se eu considerasse diferente, consideraria que era falsa a afirmação. Aí, por exemplo, ele está dizendo que f de 2a menos x igual a menos f de menos x. Aí eu botava 2a menos x na primeira expressão e 2a menos x na segunda, para ver o que dava do outro lado. Mas eu não encontrei a solução, não. Entendi. Agora, não tá, agora também me fugiu da cabeça aqui o que é que eu poderia fazer para argumentar que isso aqui é falso. Bom, mas no caso da letra D, por exemplo, que é o caso que é verdadeiro, né? O caso da letra D, pelo menos a gente não tem nenhuma dúvida do porquê que ele é verdadeiro, né? Basta você fazer x igual a que você vai ter f de 2a igual a f de a, né? Porque supondo que isso aqui é verdade para qualquer x, então isso daqui vai ser verdade. Sim ou não? Aqui não tem margem para você duvidar, né? Agora, nesse caso aqui, ele é falso. E ele atende a outra expressão de f de x ser igual a menos f de menos x? Mas aí não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Porque isso daqui é verdade como consequência disso aqui ser verdade. Compreendeu? Eu estava entendendo que ele tinha que atender as duas expressões lá, assim, a gente provar que atendia as duas expressões. Não, mas veja, mas se você colocar x igual a naquela primeira expressão, você vai ter isso daqui, certo? Isso daqui não tem problema algum. Se f de x é igual a menos f de menos x para qualquer que seja o x, se x for igual a, isso aqui também é verdade. Isso também é verdade. Beleza? Sim ou não? Professor, será que eu poderia considerar que A é igual a zero, não? Não. A é um número real determinado aí. Você não sabe que valor é esse. Então veja que a alternativa correta, ela tem que ser correta porque não existe nenhuma margem para dúvida. É o caso da letra D. A letra D é verdadeira com certeza absoluta. Nas outras, pode ser que tenha algum problema. Professor, mas acontece, por exemplo, você só pode dizer que f de a igual a menos f de menos a se a função for ímpar, né? Por exemplo, se ele for par, não então, mas ele está então já dizendo está isso. restringindo. Não, mas ele já restringiu isso no próprio enunciado da questão. Ele está dizendo que f de x é igual a menos f de menos x para qualquer x. Isso já é verdade. Se é verdade para todo x, é verdade para a. Então não tem nenhum problema, não tem nada de errado aí.
Sim, é verdade, tá certo. Concorda? Ok, perfeito. É uma das definições. Isso aí já foi dado como verdadeiro. Bom, então vamos lá. Passou muito tempo aqui nessa questão. Me digam outra aí. Alguém ainda tem alguma dúvida nessa? Por que que é a letra D? Professor, Diga. eu estou com dúvida em duas coisas, assim. Quando Diga a aí quais são questão as duas. ela pede a lei de correspondência da inversa, por exemplo, o que que ela quer exatamente, assim, dessa lei da correspondência? É Ele a quer, ele 3, quer. Diga é o aí quê? uma questão. Diga uma questão, por É exemplo. a 326. E a A 344 326. eu não consegui fazer. A 326. Então, deixa eu voltar aqui. 145. Ah, 326 era mais para frente, né? Deixa eu voltar. Repete o número da questão? 326. 326. A, né? A É, 300 e... tá. Peraí, deixa eu ver aqui. 325, página 192. Em que página eu tô? 190... Ah, tá aqui. Trezentos e... Uai, cadê? 326. Isso aqui? Aí, quando ele pede essa lei de correspondência, é o quê? Eu não entendi a Ele, pergunta. ele quer que você determine a expressão da função inversa. Ah, sim, agora eu Por entendi. exemplo, mas esse tipo de questão aqui, ó, vocês não vão precisar se preocupar com esse tipo agora, porque essa é uma questão que está tratando de funções específicas. Mas, de qualquer forma, se você quiser, por exemplo, saber qual é a função inversa da função 2x mais 3, você faz o quê? Chama isso aqui de y, aí você isola o x, vai colocar o x em função do y, o que é que você vai ter aqui? Y menos 3 é igual a 2x, y menos 3 dividido por 2 igual a x, certo? Certo. E agora você troca o x e o y, troca um com o outro. Ou seja, x menos 3 sobre 2 igual a y. Essa daqui é a expressão da função inversa de f. Ah, entendi agora. Beleza? Só que esse E, processo de calcular a inversa de uma função, assim, é um processo que você faz para cada função que é dada. E aí não tem regra de como calcula. e a 344? Me confundi 3, toda. 3, 4, 4. Essa aqui. É, Então vamos ver. 3, 4. Deixa eu deixar ela isolada aqui. 3, 4, 4. O conjunto A é o conjunto de todos os números reais maiores ou iguais a menos 2, e B os maiores ou iguais a menos 4, né? E C maiores ou iguais a menos 1. Aí você tem uma função de A em B, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 4, e g x quadrado menos 1. Está perguntando qual é a inversa de g composta com f. Aí é outra coisa, né? Ele também está tratando de funções específicas, a gente pode fazer isso depois. Não é o tipo de questão que eu vou cobrar. tá certo. Tá bom. É Beleza? só isso mesmo. Tá certo. Eu acho que é bom guardar essa questão aí para quando eu estiver falando de funções quadráticas, para fazer essa daí, viu? Mas enfim, me digam outra questão aí. Então, bora que a gente tem 19 minutos. Eu vou para uma reunião daqui, viu? Lembrem-se que vocês, o pessoal da tarde, vocês podem assistir a aula à noite também, viu? Assistam A a aula à noite. 95. Assistam a aula à noite se precisar ver mais resolução de exercício. Você falou qual? Eu não sei quem foi que falou, não vi. A 95. A95.
Você está se referindo a essa questão aqui. Página 64A, né? É isso mesmo, Ana? Questão de relação, né? Página 64. Você falou 95, né? Isso. Pronto, então é essa daqui. Né? Ah, então beleza. Então vamos lá. Ó. Então, na letra A, você quer representar geometricamente o produto cartesiano de A por B, certo? Então, o conjunto A, eu vou representar ele nessa reta horizontal e o conjunto B eu vou representar na reta vertical. Tranquilo? Esse é o padrão. No conjunto A, quem são os elementos? Vão ser o 1, o 2, o 3 e o 4. 1, 2, 3, 4. São esses pontos, tá certo? Já no conjunto B, quem é o conjunto B? O conjunto B é o intervalo que vai do 1 até o 4, não é isso? Isso. É todo esse intervalo aqui, ó. Deixa eu botar uma cor diferente aqui, pronto. E eu vou fazer assim, ó. O conjunto B é todo o intervalo que está de vermelho e o conjunto A são só os pontinhos azuis, certo? Então, como é que é o produto cartesiano? Você vai pegar um elemento de A e cruzar com os elementos de B. Só que aí, quando você cruza todo esse intervalo com esse daqui, o que é que isso vai dar? Vai dar esse segmento aqui, ó. Tá certo? Sim ou não? Sim. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vai dar esse outro segmento. Aqui vai dar esse segmento. E esse segmento aqui, ó. Vai dar esses 4 segmentos aqui, ó. O A cartesiano B. Tá certo? Entendi, professor. E B cartesiano A? Como é que seria? B cartesiano A vai ser tipo esse mesmo, quase que esse mesmo desenho, só que você vai colocar o B na horizontal e o A na vertical. Aí vai dar os segmentos assim, ó. Beleza? Sim ou não? Entendi, professor. Pronto. E a letra C é fazer a união desses dois conjuntos, que vai ser o quê? Vão ser, né? Vão ser esses segmentos assim e os segmentos assim, ó. Aí vai ser como é que diz? Esse negocinho aí que vocês usam para jogar jogo da velha. Certo? Beleza? Vamos lá, outra questão. Bom, no chat ninguém está dizendo nada. Vamos lá? Alguma questão? É a TA 259. TA 259. TA 259, tá aqui ela. Do capítulo 10. É. Tá ela aqui. Vamos lá. Seja f
de x em f de x, a função cujo gráfico é esse aqui, né? Esse é o gráfico da função, beleza? O gráfico que mais bem representa a função inversa, qual que é? Lembra o que eu falei a respeito de qual é a relação entre o gráfico de uma função e da sua inversa? Qual que é a relação? Eles são simétricos com relação a bissetriz, A né? bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, se eu traçar a bissetriz aqui, ó, o que acontece? Qual que seria, digamos assim, a reflexão desse gráfico com relação a esse eixo vermelho? Porque tá tocando 2 pontos. Hã? Se eu refletir esse desenho preto em relação a essa linha vermelha, qual é o desenho que vai dar? Vai ser esse daqui, não vai ser não? Sim, sim, é verdade. Certo? Então, esse desenho vermelho vai ser o gráfico da inversa da função. Concorda? Sim. Qual é, então, a alternativa correta? Letra E. Letra E. Exatamente. Beleza? Sim. Bom, vamos fazer mais uma aqui, ó. Me digam aí, como é que vai ficar? Se bem que vocês não vai ter como me dizer, né? Só acompanhem o raciocínio aqui, certo? Se esse daqui é o gráfico de uma certa função f, como que é o gráfico da inversa? Aí você faz o quê? Você vai desenhar aqui, né? Qual que é o eixo de simetria, né? E aí vai tentar replicar esse mesmo desenho, só que refletindo em relação a essa reta aí. O que é que vai dar? Daria uma coisa assim, né? Vixe, mas eu tremi a mão aqui. Enfim, né? Não ficou essa maravilha, mas deu para entender qual é a ideia, né? Deu sim. Certo? Outra pergunta aqui que eu vou aproveitar e fazer também, ó, porque isso pode ser pergunta de prova. Qualquer pergunta que eu faça aqui pode ser pergunta de prova, né? Menos qual é o nome de vocês, né? Isso aí não é pergunta de prova. Então, vamos lá, ó. Suponha que isso aqui é uma relação R. Eu não estou dizendo que é função, certo? É uma relação. Para ficar isso mais claro ainda, vamos fazer assim, ó. Aí é para não ser função mesmo, ó. Isso aqui não é uma função, certo? Certo. Mas qual seria o gráfico da relação inversa? Lembre-se que relação inversa sempre existe, né? E se esse gráfico aqui representa a relação inversa, qual é o gráfico que vai representar a relação inversa de R? Aí você vai fazer o quê? Eita, bexiga, agora eu fiz um desenho muito complicado para conseguir fazer. Você vai pegar esse desenho aqui e fazer uma reflexão dele com relação a esse eixo, né? Ai, me arrependi agora do desenho que eu fiz. Então eu vou apelar, fazer o Ótimo seguinte. desenho. Eu vou pegar alguns pontos aqui, uns pontos-chave. Tipo, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Esse ponto vai ser refletido mais ou menos para aqui assim, e esse ponto vai ser refletido mais ou menos para aqui assim, né? Que mais? Esse ponto aqui vai ser refletido mais ou menos para cá, e esse ponto vai ser refletido mais ou menos para cá, né? Isso aqui tá meio estranho, né?
Beleza? Entenderam mais ou menos aí como é que eu fiz essas reflexões, né? Essa distância aqui, ó, tem que ser a mesma que essa, ó, para ser uma reflexão com relação a essa reta, certo? E esse segmento aqui, ó, ele tem que ser perpendicular ao eixo de simetria. Então, eita, como é que eu faço isso aqui? Então, daqui, eu tenho que passar para cá primeiro, né? Para depois fazer uma volta, vir para aqui, para depois vir para cá e chegar finalmente aqui, né? Olha, já deu quase certo. Vamos lá, ó. Para cá, faz isso aqui. Pronto, olha aí. Deu certo. Me arrependi do desenho que eu fiz, mas eu consegui fazer o gráfico da inversa. Da relação inversa, certo? E eu imagino que vocês devem ter entendido mais ou menos qual é a lógica para você conseguir obter esse gráfico azul, né? Sim ou não? Deu para entender tranquilo. Pronto, então já poderia ter uma dessa na prova, né? Se for colocar, coloca uns gráficos simples. Um gráfico simples, tipo esse aqui, para refletir. Aí, complicado. Não é para ser uma coisa meio que assim. Olha aí, quase, passei raspando. Beleza? Vamos lá, outra questão. Mais uma questão. Quem foi que tinha perguntado por essa questão TA 59, 259? Acho que foi a Ana. Ana? Ah. Bom, imagino que ela deve ter entendido, né? Entendi, professor. Pronto. Beleza. Então, o que mais? Nenhuma? Não Rapaz, sei, eu só tenho... vocês estão preparados mesmo, bicho. Estão preparados mesmo. Aí eu Já já não sei, posso afirmar nada. já sei que eu posso chamuscar na prova. Fizeram essa TA 79? Sim. Sim. Então, beleza. Eu encontrei a letra... Eu encontrei a alternativa B. Querem conferir? Porque ela é uma questão que eu acho legalzinha. Então, primeira coisa. Então, vamos fazer, né? Interessante essa questão. Já que ninguém perguntou, então vamos fazer essa aqui. Ó, os conjuntos M, N e P são as imagens das funções f, g e h. Beleza? Então, vou marcar aqui, ó. Quem é o conjunto imagem da função f? Vai ser o conjunto com o número 1, 2 e 3. Beleza? Tranquilo? Quem é o conjunto N? É a imagem da função g, que é, portanto, 1, 2, 3 e o 4, porque a função g aqui, inclusive, é sobrejetiva, né? E quem é a imagem da função h é o 1 e o 3. Agora, quem é M', N' e P'? São os complementares de cada um desses conjuntos, certo? Porque ele definiu aqui, ó, x', o que ele está chamando de x' é o complementar de x. Então, M' é o complementar de M, N' é o complementar de N e P' é o complementar de P, tá certo? Quem é, agora, o complementar de P? Pô, de M. Vou marcar aqui com um azul. 3. Só o 3, certo? Quem é o complementar de G?
Vazio. Ou complementar de N, na verdade, né? Conjunto vazio. Beleza? Quem é o complementar do conjunto P? É o 2 e o 4. Beleza? Quando você fizer, então, a união entre os complementares, quais são os elementos que vai estar na união? O 2, o 3 e o 4. 2, Ou 3 seja, e o a 4. resposta correta é a letra B. Tranquilo? Então veja que essa é uma questão que mistura o conhecimento de funções com o de conjuntos, né? Então cuidado com essas questões que misturam assuntos, né? Cuidado. Certo. Certo? Algum disse? E aí, que mais? Nenhuma questão mais? Então acho que já vou para a minha reunião, né? Faltam 2 minutos. Acho que tá tudo certo, então. Bom, para quem ainda vai estudar, ainda vai ficar estudando um pouco mais hoje de tarde para a prova amanhã, então aproveite para estudar, dá uma acelerada nos estudos aí e, se precisar, assiste a aula da noite para poder tirar dúvida a respeito de alguma questão, certo? Tá certo, professor. Pronto, por Certo. hoje eu acho, Qualquer coisa eu... por hoje eu acho que já tá bom, né? Tenham todos aí uma boa tarde, uma boa sexta-feira, sucesso na prova de amanhã, né? Não vou desejar sorte porque a prova não dá para acertar na sorte, né? Ou sabe ou não sabe. Tirando a parte de marcar, né? De marcar ainda pode dar sorte, né? Mas nas discursivas não vai dar sorte, não. Beleza? Então, tenham todos aí uma boa tarde. Até mais tarde, se alguém aparecer, e até amanhã na prova. Tchau para vocês, viu? Tenha uma boa tarde, professor, e até... Valeu, professor. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, professor. Tchau, professor.